São Bernardo nasceu em 1090 no castelo de Fontaine, na região de Borgonha, França, filho de um nobre chamado Tesquelin-sur-Helle, o Vermelho, e Alette de Montbard, mulher virtuosa, venerada como bem-aventurada. Teve 7 irmãos, dentre os quais era o terceiro. Bernardo sempre se destacou pela inteligência e pela beleza física. Aos 9 anos, foi para a escola canônica e destacou-se principalmente na literatura. Em 1112, aos 22 anos, Bernardo entra na abadia de Cister, também em Borgonha. Esta abadia era um mosteiro cisterciense fundado por São Roberto de Molesme. Foi então que Bernardo convenceu mais de 30 homens, irmãos, tios e vários amigos a entrarem para a ordem, causando enorme surpresa e alegria para a abadia de Santo Estevão Harding, abade sucessor do fundador São Roberto. Bernardo era homem de estudo e oração, praticando com austeridade a regra do mosteiro, a mesma escrita por São Bento. Bernardo dedicava-se à oração e ao ensino da catequese. Tinha grande dom de oratória e convertia muitos, tanto que levou para o mosteiro o irmão mais novo e seu pai. Após 2 anos em Cister, Bernardo foi enviado para o Vale de Langres em 1115, com a missão de fundar a abadia de Claraval, Vale Claro, tornando o seu primeiro abade com apenas 25 anos. Em pouco tempo, a abadia ficou conhecida em toda a França e posteriormente por toda a Europa como um lugar onde se vivia a oração, o trabalho, a humildade, a caridade e a cultura profunda. Bernardo e os monges de Claraval viviam em amor e integridade aos votos de pobreza, castidade e obediência. Certa vez teve uma visão. Um menino envolto numa luz divina disse a ele: "Fala aos outros sempre, pois serás inspirado pelo Espírito Santo e receberás a graça especial de compreender as fraquezas das pessoas e ajudá-las." Assim, Bernardo conseguiu muitas vocações para Claraval. O mosteiro chegou a ter 700 monges, inclusive Henrique da França, irmão de Luís VII, que mais tarde foi bispo e arcebispo de Reims. Com o passar dos anos, São Bernardo fundou 72 casas da Ordem dos Cistercienses na França e em vários países da Europa. Participou ativamente do Concílio de Latrão como secretário. Participou também do Concílio de Troyes, onde exerceu grande influência, e do Concílio de Reims, sempre a pedido do Papa, para tratar de todos os assuntos da Igreja. A convite do Papa, pregou a Segunda Cruzada. Era conhecido como Pai dos Fiéis, a coluna da Igreja, o apoio da Santa Sé, o anjo tutelar do povo de Deus. Sua devoção para com a Virgem Maria era incomparável. Quando estava na Alemanha, na Catedral de Spira, ajoelhou-se por 3 vezes dizendo: "Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria", invocações que foram acrescentadas no final da oração Salve Rainha. Por causa de sua fama de santidade e sabedoria reconhecida, São Bernardo tornou-se uma personalidade importante e respeitada em toda a Europa. Tanto que ele intervém em assuntos públicos, defende os direitos da Igreja contra abusos de reis e é chamado para aconselhar papas e reis. Bernardo reformou a ordem cisterciense e levou-a a ser o que é até hoje, quase 1000 anos depois. Ele mesmo fundou muitos mosteiros na Europa, 35 na França, 14 na Espanha, 10 na Inglaterra e Irlanda, 6 em Flandres, 4 na Itália, 4 na Dinamarca, 2 na Suécia e 1 na Hungria, além de muitos outros que se filiaram à ordem. Sua ordem chegou aos 5 continentes. No Brasil, no estado de Minas Gerais, existe uma cidade chamada Claraval, que nasceu ao redor de um grande mosteiro da ordem dos cistercienses. Durante o Concílio de Troyes, Bernardo conseguiu o reconhecimento para a ordem do Templo, os Templários, cujos estatutos ele mesmo escreveu. Além disso, São Bernardo escreveu grandes obras, tratados de teologia, obras defendendo a fé católica e a Igreja contra heresias, além de inúmeros tratados sobre Nossa Senhora. Quando estava para morrer e os monges rezando para que Deus não o deixasse, ele disse:
por que desejais reter aqui um homem tão miserável? Usai da misericórdia para comigo e deixai-me ir para Deus. Assim, São Bernardo faleceu no dia 20 de agosto de 1153, aos 63 anos de idade. São Bernardo foi canonizado em 18 de junho de 1174 pelo Papa Alexandre III e declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio VIII em 1830 por causa de suas pregações e obras escritas. A festa de São Bernardo de Claraval é comemorada no dia 20 de agosto. São Bernardo de Claraval, rogai por nós.